Mais uma vez, né? Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Que a graça de Deus e o amor de Jesus nos alcance essa manhã e toque o nosso coração e nos transforme. Abram suas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 1, a partir do verso 1. É a palavra que o Senhor escolheu para nos alimentar essa manhã. Tiago, capítulo 1, verso 1. Todos acharam? Amém. Isabelle, Tiago, capítulo 1, verso 1. Olha a Biblinha, tá? Vamos entender. Tiago, capítulo 1, verso 1. Não vai ajudar. Assim diz a palavra do Senhor. Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio essa carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Saudações. Amém? Olha só o que nós estávamos estudando na lição. Escravos de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo que tem falando aqui é o apóstolo Tiago, que se considerava escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E em nome de Deus e do Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado, ele envia essa epístola, essa carta ao povo de Deus espalhado pelo mundo, ao povo judeu, e é o servo de Deus. Escravo de Deus, esse termo nós já conversamos sobre um pouco, sobre agora de manhã. Escravo de Deus, quer dizer que Tiago, quando fala aqui que é escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, o que ele está querendo dizer? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que abriu mão das suas vontades, abriu mão do seu livre-arbítrio, entregou na mão do Senhor Jesus e de Deus, Pai, e a partir de então, ele faz o quê? Ele é controlado pelo Espírito de Cristo. Ele faz, por amor e por fé e confiança em Jesus, tudo o que o Senhor mandar. Então, ser escravo de Deus e de Cristo é um privilégio, porque Ele está nos guiando à santificação. E qual é esse caminho? O que vamos encontrar nesse caminho? Paulo começa a falar sobre a fé e a perseverança. Vamos lá, o verso 2. Tiago, isso. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhe falte. Então, coisas ruins, como as dificuldades, as provações, as tribulações, coisas que ninguém gosta de passar por isso. Mas agora Tiago fala, considere motivo de muita alegria passar por tribulações. Poderia pensar, mas Tiago está doido, que alegria que nada, quem gosta de passar por tribulação, por aflição? Mas ele explica o motivo, porque quando nós passamos por aflições, por provações, nós estamos sendo provados. E o que acontece quando você faz uma prova na escola? Se você for aprovado, o que acontece? Você vai subir de nível, você vai passar para outra série. Quando você faz um concurso público, você vai fazer uma prova. Se você for aprovado, o que acontece? Uma coisa ruim acontece? Uma coisa boa, você agora vai ter um salário bom, vai ser um concursado, um emprego seguro, E da mesma maneira, aqui quando nós somos provados, nós temos a oportunidade de ser aprovado. E quando nós somos aprovados, lembra de Jó? Jó foi provado, perdeu tudo, passou por aflições, mas no final, ele foi aprovado ou reprovado? Aprovado. E o que aconteceu com Jó depois que ele foi aprovado? Deus recompensou ele o dobro, coisas maravilhosas, o dobro de tudo que ele tinha e tudo que ele perdeu. Entende o que Tiago está falando? Deus vai nos recompensar.
Então vale a pena nós sermos perseverantes, continuar crendo que o Senhor Jesus é fiel e justo para recompensar, né, aqueles que confiam nele e são aprovados. Para ser aprovado, basta confiar em Jesus, basta confiar em Deus, que Ele vai nos recompensar. Aqui nós podemos estar sofrendo, passando por tribulações, mas Ele prometeu: no mundo terão aflições, mas se animem, tenham bom ânimo, porque eu já venci o mundo, eu já conquistei a vitória para vocês. E o que acontece quando nós somos aprovados é que nós desenvolvemos uma experiência com Ele. Nós amadurecemos espiritualmente. Uma planta nasce, cresce, né, desenvolve e dá frutos, e ela se desenvolve. Uma criança também, ela tem que se desenvolver, ela precisa crescer, né? Algumas não crescem muito, mas ela cresceu um pouquinho e desenvolve, né? Porque a mente desenvolve, ela cria sabedoria, cria intimidade com Deus, né? E quando você olha o Policarpo, 60 anos, quantos anos você tem de experiência com Deus, Policarpo? 30, 40 anos de experiência com Deus. É quase a minha idade. Eu tenho pouco tempo de experiência com Deus, né? Agora o Policarpo, 40 anos de experiência com Deus. Então tem coisas que o Policarpo, que a gente vai passar, vai se desesperar, mas o Policarpo tem experiência mais com Deus. Então ele vai ser um conselheiro, vai, calma, já passei por isso, mas o meu Jesus fez isso por mim e hoje eu estou tranquilo aqui. Passei por essa tribulação que você está passando. E tenha certeza que Jesus está fazendo isso porque Ele quer o seu melhor. Então vai nos inspirar confiança, vai nos tornar maduros e completos, até chegar ao ponto que nada vai nos faltar. Essa é a nossa meta, ser maduros, completos em Cristo Jesus. E muitas vezes nós não enxergamos isso por falta de sabedoria. Nossa mente humana não tem a capacidade, nossa natureza humana é ansiosa. Nós quer tudo agora. Mas está acontecendo coisa ruim, Jesus não me ama, Deus não me ama mais. Está tudo acontecendo coisa ruim, todo mundo está contra mim. Estou sendo perseguido e pregando a verdade. Não, e a gente perde não tem sabedoria. Essa é a natureza humana. Ficamos ansiosos, incrédulos, com medo. E a Bíblia toda diz: não tenham medo. Não temam, não tema, não temais, não tenha medo. O Senhor Jesus é o responsável pela nossa santificação e Ele é poderoso para nos apresentar sem mancha de pecado diante da gloriosa presença do Pai. O verso 5 ele diz assim: se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Olha só, se você tem de estar ansioso hoje, se você ainda está preocupado com o futuro, com a sua vida espiritual, ou com o seu futuro financeiro, ou com a sua saúde, ou com qualquer circunstância, qualquer ansiedade, preocupação, se está faltando fé, o Senhor Jesus, se tem uma pessoa que é digno de confiança, de fé, que a gente confie nele, crê nele, é o Senhor Jesus. Porque o máximo que tinha que dar para nós, Ele deu. Que foi o quê? Que foi a própria vida. Então, quer dizer, se Ele deu a própria vida para nós, por nós, será que Ele nos negaria alguma coisa? Não, Ele não negaria, né? Então Ele é digno da nossa confiança. Ele é digno da nossa confiança. Então nós precisamos pedir. Se você está passando por, às vezes está oscilando, está com medo, né? Está ansioso, isso não é normal, porque quem crê em Jesus não vive ansioso.
próprio Senhor Jesus diz: não andeis ansiosos por motivo algum, nem mesmo comida, nem mesmo básico, nem mesmo essencial. Não andem ansiosos. Essa ansiedade ocupa o coração, a mente dos pagãos. Por quê? Porque ele não tem pai. Vocês têm um Pai celestial que cuida de vocês. Vocês são filhos de Deus. E Deus ama muito vocês. Ama de tal maneira que Deus foi disposto a entregar o Filho dele para morrer no seu lugar. Olha que amor. Então, por que andar ansioso? Então, ele nos alerta, né, a confiar naquele que é digno de confiança, que é o Senhor Jesus. Então, se você não tem sabedoria, está oscilando, você precisa pedir sabedoria para que você entenda isso. Você precisa entender o amor de Deus por cada um de nós. Se você perder a percepção, a noção do amor de Deus por nós, que é o que o diabo quer que nós percamos, você não tem nada. Porque a nossa única esperança, a nossa única segurança é saber, ter a certeza que Deus nos ama e que Ele nos resgatará através do Filho, Jesus Cristo. Então peça a Deus sabedoria e você vai receber sabedoria, visão espiritual, entendimento do amor de Deus. Mas eu já pedi, eu peço a Deus, eu oro, mas não recebo. Aqui fala que aquele que pede, mas duvida, não recebe. Então muitas vezes você está pedindo para Deus alguma coisa, mas você não acredita de verdade que isso vai mudar simplesmente pelo poder de Deus. Eu pedi a Deus para me tirar essa ansiedade, mas eu preciso de algo mais, de um remédio, eu preciso de um médico, eu preciso de um psicólogo. Você precisa confiar primeiramente em Deus e acreditar que Ele é o suficiente para curá-lo, para tirar a ansiedade, tirar a preocupação, você viver e receber a paz de Cristo. Ele falou: a minha paz vos dou. E a minha paz não é como a paz que o mundo dá. Às vezes está com dinheiro, acha que está bem, está em paz. Mas muitos têm muito dinheiro, estão milionários e não têm paz. Não têm alegria. E às vezes você acha que o dinheiro mudaria a sua vida, te daria paz e alegria. Não, essa é a paz do mundo. A falsa paz. Que hoje você tem, amanhã você já não tem, precisa de mais e demais. A alegria e a paz que o Senhor Jesus nos promete não é como a do mundo. É uma alegria, é uma paz completa. É uma paz que nos dá a certeza, a garantia que Ele está conosco, que não importa o problema. É fácil ter paz quando você está tudo bem. Mas essa paz que Jesus nos dá, não importa as circunstâncias. Pode estar no meio de uma tempestade, no meio de uma provação, no meio de uma tribulação terrível. Perdeu algumas pessoas que amava, a mãe, o pai. Mas essa paz é a paz que Jesus pode oferecer. Rompe todas as barreiras e todas as circunstâncias que você pode imaginar. E se você não tem essa paz, você não tem nada. Você vive como pagãos, ansioso, preocupado, você se matando, se envenenando. Porque não tem coisa que destrói mais o ser humano como a ansiedade, a preocupação, a tristeza, a raiva, a ansiedade pelo futuro, a culpa pelo passado. E é isso que Jesus promete nos tirar, todo esse peso. Ele fala: o meu fardo é leve. Vou tirar o fardo pesado de vocês e vou colocar sobre mim, sobre você, o meu fardo, que é leve. Então nós precisamos entregar inteiramente o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, porque o Senhor vai dar tudo que nós precisamos, mas para aqueles que nele esperam, aqueles que confiam. Se você confia, você tem tudo de Jesus, você tem tudo de Deus, o Pai. Agora, se você pede e duvida, infelizmente, você não vai ser considerado como incrédulo, né? Porque o diabo também crê que até estremece, mas ele não se firmou na verdade. E qual é a verdade? A verdade é a palavra de Deus, é o que o Senhor prometeu.
tudo aquilo que Jesus prometeu. Jesus é a verdade. A palavra dele permanecer em nós, nós estamos seguros. Né? E ele continua no verso 9. Ainda no verso 8 ele fala que não vão receber porque tem a mente dividida. O que é a mente dividida? A mente dividida, eu confio em Deus, mas eu tenho que fazer a minha parte aqui. Tem até um texto que não é um texto bíblico, mas a gente cita como se fosse um texto bíblico. Faça a tua parte que eu te ajudarei. Isso é um ditado católico, isso não é um texto bíblico. Faça a tua parte que eu te ajudarei. Então muitas vezes a gente confia em Deus, Deus nos prova para a gente confiar nele. A gente confia, eu confio em Deus, mas eu tenho que ir ali, né, colocar os meus dedinhos sujos, eu tenho que ir lá fazer o jeitinho ali, eu tenho que dar um jeito. E tudo que Deus quer é fazer um milagre na sua vida. E quando é que acontece um milagre? Quando é impossível para mim, é impossível para você. É aí que acontece o milagre. É por isso que passamos por dificuldades, depressões e dificuldades, altos e baixos. Porque se fosse só coisa boa, a gente nem enxergaria a ação de Deus na nossa vida. Mas como nós temos quedas e baixos, e dificuldades e provações, é uma oportunidade que temos de enxergar o amor e o poder de Deus na nossa vida. É uma coisa boa. Coisas ruins são coisa boa. Por isso que ele diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. O que é todas? Coisas boas, coisas ruins, aparentemente. Está servindo para o seu bem. Por quê? Está fortalecendo você na fé, fazendo você enxergar o poder de Deus na sua vida, fazendo você enxergar o tanto que Deus te ama, fazendo você enxergar que Deus não te abandonou, que Ele está do seu lado, que existe milagre hoje. E a sua fé vai se tornando madura, robusta, a ponto de você não ter medo de nada mais. Esse é o foco, esse é o ponto principal. Essa é a linha de chegada. Você chegar a confiar em Deus a ponto de não ter medo. Porque a destruição do ser humano é as emoções. E quando eu digo emoções, eu digo que a natureza humana nos escraviza por ela. É o medo, é a ansiedade, é a tristeza, é a alegria, né? Descontrolada por coisas do mundo. Então o que nós precisamos fazer é confiar inteiramente em Deus, a ponto de não ter medo de nada. Quando nós chegarmos nesse ponto de não ter medo de nada, nós vamos estar completos, maduros em Cristo. Efésios 3,17 diz que Cristo habitará em nosso coração à medida que nós aprendemos a confiar nele. Cristo habitará em nosso coração à medida que nós aprendemos a confiar nele. Então, quanto mais rápido eu aprender a confiar em Jesus, completamente, entregar a minha vida completamente para que Ele controle a minha vida, eu vou ser habitado por Cristo Jesus. E quando Cristo Jesus habita em mim, eu vou ser santificado, eu vou ser fortalecido. Nossas raízes serão fortalecidas, firmadas no Senhor. Então, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Eu não tenho evolução nenhuma. Entendeu, Paulinho? Não tem edificação nenhuma se eu não ultrapassar o limite da minha fé. Então a fé é uma planta que precisa ser desenvolvida a cada momento, até que chegue a ser uma árvore frondosa. Para que Ele habite em mim, eu preciso confiar nele. E muita gente não recebe, não sai do lugar. Há décadas, está no mesmo lugar, a mesma mediocridade cristã, a mesma fezinha fajuta, que não move um palito de fósforo, que não muda nada na vida, um fracasso. Por quê? Porque pede, ora, reclama, clama e reclama, mas não confia, não entrega completamente o caminho ao Senhor. Não aprende a confiar nele. Sempre está metendo a mãozinha e tomando suas próprias decisões. E normalmente, né, que a natureza humana é contrária às coisas que Cristo quer nos oferecer, contrária à vontade de Deus. Fazem as coisas, tomam as decisões sem consultar a Deus. Tomam decisões sem consultar o Senhor da sua vida, que é o Senhor Jesus. E o que acontece? As consequências disso. Afasta você de Deus. Te coloca em enrascada.
Porque tem a mente dividida. Confio em Deus, confio em Jesus, confio, mas também confio em mim. Confio no meu braço, na minha mente, sabedoria carnal. Não podemos servir a dois senhores. Ou Jesus é o Senhor da nossa vida, ou nós mesmos somos o Senhor da nossa vida. Por isso que é instável. Confia em Deus um pouco, depois não confia mais. Está desesperado. Fracasso é o resultado. Verso 9 diz: o irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar, porque é digno de honra. E o que é rico deve se orgulhar, porque é insignificante. Ele murchará como uma pequena flor do campo. O sol quente se levanta e a grama seca. A flor perde o viço e cai, e sua beleza desaparece. Da mesma forma murchará o rico com todas as suas realizações. Então a alegria não está na riqueza. A alegria não está em dinheiro, em recursos, em pessoas. A nossa alegria está onde? Em Jesus. O Senhor é a nossa alegria. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu repito, alegrai-vos sempre no Senhor. Se o Senhor não for a alegria da sua vida, o motivo da sua alegria, você não tem nada para se alegrar e nem se orgulhar. É o que ele diz aqui, ó. O rico que não tem o Senhor Jesus, claro, né? O rico que não tem o Senhor Jesus como a sua alegria, mas que confia na sua riqueza, o que ele tem para se orgulhar é só os seus posses que um dia se desfarão. A sua vida ele vai envelhecer e morrer. Ele não tem esperança de uma ressurreição. Agora que tanto o pobre quanto o rico, que não confia nos seus bens, não confia nas pessoas, mas confia em Cristo, que a fonte da sua alegria é Cristo, esse é digno de honra, né? Esse sim tem uma eternidade para ser vivida. Por quê? Porque não confia, não espera que a sua alegria seja motivada por coisas ou pessoas. Mas a alegria está no Senhor Jesus, nas promessas de Jesus, de eternidade. E terminamos o verso 12, né? Então quem é esse que é feliz, esse que é digno de honra, que deve se orgulhar? Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Amém? Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações. Você acha que rico não sofre provações e tentações só porque ele tem dinheiro? Sofre, às vezes são as mais doloridas. O que você acha que é mais fácil? Faltar, às vezes você comer só o arroz, feijão, às vezes o gás acabar, às vezes faltou a gasolina, às vezes você tem uma escassez ali, ou você perdeu o seu filho, ou seu filho está com câncer, ou sua esposa está com câncer. Então muitas provações que quem tem dinheiro, que é um servo de Deus fiel, passa, também são, cada um sabe as provações que passa. Mas ele diz, feliz é aquele que suporta com paciência essas provações e tentações. Por quê? Porque depois de você ser aprovado, você continuar confiando em Jesus, mesmo no meio da tempestade, mesmo com a tribulação, mesmo com os problemas acontecendo, você falar, eu sei em quem eu creio, em quem tenho crido, e eu sei que Ele é forte e poderoso para me guardar de todo o mal, de todo pecado, de toda prova. Eu confio em Jesus. É fácil confiar quando tudo está bem, mas e aí, você confia em Jesus quando a filha está doente? Quando acabou a comida? Quando o pote de arroz já está no último cozinhado? Como o gás acabou? Você confia em Jesus quando você está doente? Quando você está deprimido? Quando perdeu um ente parido? Um ente querido? Você continua confiando no Senhor? É isso que Ele espera de nós. Feliz é você então, que suporta com paciência as provações e tentações, que mostra que confia em Deus, que confia no seu Mestre Jesus, mesmo nas dificuldades. É fácil confiar, dizer que confia enquanto está tudo bem. É fácil ser um cristão confiante quando está tudo legal, quando a carteira está cheia, quando o armário está cheio de comida. Agora um cristão se mostra, se apresenta verdadeiro
quando está passando por dificuldades, seja elas da saúde, emocionais, financeiras ou qualquer tipo, espirituais. Mas e aí? Quando ele está assim, é ele que ele mostra. Ele é fiel ao Senhor, ele confia no Senhor. Ele mesmo passando por essas dificuldades, ele ainda tem um sorriso no rosto, confiante. Então esse é um cristão verdadeiro. Esse é um cristão que realmente confia. Esse é feliz de verdade. Esse tem a verdadeira felicidade, a paz que Cristo dá, que é diferente do mundo. Porque ele não vive mais, assim como Paulo, ele fala, não vivo mais pelo que eu enxergo, pela vista. Não vivo mais confiando no meu tesouro, no meu dinheiro. Eu não confio mais nas pessoas que estão ao meu redor. Eu não vivo mais confiando no meu armário que está cheio, na minha carteira que está cheia de dinheiro, no meu carro. Não confio em cavalos ou cavaleiros, confio mais no homem, não confio. Eu confio, a minha alegria está na coroa da vida que Deus me prometeu. Prometeu àqueles que amam Ele. Porque depois de passar pelas provações, depois de passar por essa fase nessa terra, que é um momento de prova, nós somos peregrinos aqui, em terra estranha. Não é aqui que vai ser o nosso palácio. Não é aqui. Ele diz, meu Pai já preparou mansões celestiais para vocês, lá em cima. Lá é que nós vamos receber a coroa e vamos ser filhos e filhos de Deus, santos, como Deus é santo. Amém? Amém. Que Deus abençoe a nossa vida, a minha vida, a sua vida, que nós possamos enxergar, não viver pela vista, não viver pelas coisas aparentes, porque tudo que nós vemos hoje vai se desfazer, vai deixar de existir. Quando alguém morre, alguém leva o quê? Leva o quê? O túmulo? Não leva nada. Da mesma maneira, nós vamos levar nem esse corpo mortal, nós vamos levar para o céu. Deus nos dará outro corpo indestrutível, incorruptível. Então nada que nós vemos hoje é nosso, é para ser usado, são coisas. Mas as coisas que pela fé no Filho de Deus nós recebemos, como o amor, a confiança, todas essas coisas são eternas. A coroa da vida, o amor, a certeza da salvação. E Paulo diz, não vivo mais pela fé, não vivo mais pela fé não vivo mais pela vista, mas vivo pela fé no Filho de Deus. E você vive pela vista ou vive pela fé? Não tem como ter a mente dividida. Quem são esses que têm a mente dividida, que diz no verso 8? São aqueles que querem viver pela fé, mas não conseguem perder de vista as coisas desse mundo. Não conseguem perder de vista as circunstâncias em que estão nos rodeando. E aqueles que não conseguem perder de vista, como a mulher de Ló, vão ficar presos a este mundo. Não conseguirão atingir a fé necessária para que Cristo habite em nós e santifique. E sem santificação ninguém verá o Senhor. Então viver pela fé no Filho de Deus é viver confiante nas promessas de algo eterno. Será que você nasceu para viver essas coisas desse mundo aqui? É só essas mediocridades, esses lixos que o homem criou? Esses brinquedos que o homem criou? É só isso que você quer para a sua vida? Deus tem coisas maravilhosas que a mente humana não consegue imaginar. Prazeres incompreensíveis. A mente humana hoje é o que Deus tem preparado para cada um de nós. E muitas vezes, a maioria de nós, estamos trocando as coisas eternas, as promessas eternas, a herança de Jesus. Nós não vamos herdar nós não somos co-herdeiros com Cristo, somente a coroa, não. Nós vamos herdar a autoridade, nós vamos herdar o que é uma herança. Hoje nós sabemos que tem uma herança, mas que herança é essa? Você sabe o nível de herança é essa? Vamos supor que você herdou a herança ali de um parente seu que ele é presidente da república, ele é príncipe lá de um país, da terra. Você pode imaginar, tem muito tesouro, tem riqueza, estou rico, estou feliz. Agora imagina nós herdarmos promessa de Jesus
dividir a herança dele conosco, a herança celestial, herança do Deus eterno, o Pai. Nossa mente não é capaz de definir, mas é muito melhor que uma herança de um reino terrestre. Será que vale a pena trocar alguns prazeres, algumas horas na frente de um celular, alguns sabores? Porque é uma troca. Aqui ele está dizendo que aqueles que têm a mente dividida não vai receber nada de Deus. Não espere receber nada de Deus, porque você tem a mente dividida. Você quer viver o mundo e você quer viver as coisas espirituais. Não espere receber nada de Deus. Vocês que têm a mente dividida e são instáveis em tudo que faz. Ou nós vamos viver para Deus de verdade e ser diferente do mundo, ser um povo estranho, um peregrino em terra estranha. Ou então, meu amigo, pare de se enganar. Pare de se enganar. Você não ama o céu. Você não acredita nas promessas de Jesus. Você não crê. Que todo aquele que creu em Jesus de verdade, ele estava disposto a dar a vida, e muitos deram a vida em prol do Evangelho. Muitos venderam tudo que tinha. Quando em 1844, quando falou que Jesus ia voltar, que eles interpretaram errado a profecia, José Bates vendeu tudo que tinha, até mesmo a sua casa. Depois disso ele não tinha nem casa para morar. Mas ele tinha um coração, ele estava confiante plenamente. Estava disposto, ele não estava se apegado a nada. Vendeu tudo e investiu na pregação do Evangelho. Infelizmente, os cristãos de hoje têm dificuldade em tirar um tempo para Deus. Mente dividida não receberá. Eu quero que você leve só essa frase para casa. Se você tem a mente dividida, se você quer viver os prazeres do mundo, se você quer ser um sucesso no mundo e um sucesso na eternidade, você não vai receber nada. Você vai ser um fracasso aqui na terra e vai ser um fracasso no céu também. Não vai ter eternidade para você. Mas Jesus promete: aquele que abriu mão da vida, da sua vida nessa terra, vai receber 100 vezes mais aqui nessa terra, nessa vida e na vida do porvir. As promessas eternas. Que Deus abençoe a nossa vida, que Deus nos dê humildade para receber essa mensagem, porque não é fácil abrir mão da nossa vontade, principalmente quando fracassamos já a vida toda e parece que agora vai dar certo. Eu digo para você o que a Bíblia diz: não receberão coisa alguma, porque aqueles que estão com a mente dividida, aqueles que amam a Deus, querem servir a Deus, querem ir para o céu, mas não conseguem abrir mão dos seus sonhos aqui na terra, não conseguem abrir mão dos prazeres, dos sabores dessa terra, não conseguem abrir mão de um alimento prejudicial, que não é porque Deus está mandando, é porque faz mal, é porque prejudica, alimenta o pecado na carne. Vamos fazer como Tiago e se bater no peito e falar: eu sou escravo de Cristo. Por quê? Eu sou escravo de Cristo porque eu sou controlado, dominado pelo Espírito Santo de Cristo Jesus. Jesus habita em mim, Ele tem o controle da minha vida. O meu livre-arbítrio, meu direito de escolha, eu peguei, quando eu aceitei Jesus, eu aceitei Ele como Senhor da minha vida e me tornei escravo dele. Eu tinha um livre-arbítrio e depositei ele na mão do meu Senhor. Eu me coloquei nas mãos do Senhor Jesus para ser escravo e Ele ser o meu Senhor. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade, aquele que é verdadeiramente um escravo, verdadeiramente um servo de Cristo. Já viu um escravo? Não estou afim não. Faz isso aqui para mim, não quero não. Isso eu não dou conta. Então você não é um servo, você não é um escravo de Cristo. E Cristo não é nosso Senhor, nós não somos escravos de Cristo apenas para servi-lo. Jesus, tudo que Jesus faz é pensando em nós mesmos. Nós somos escravos de Cristo, escravos da justiça para santificação, para nos tornar santos. É tudo isso que Deus quer. E felizes.
tudo que Jesus faz é por nós. Ele já tem tudo, ele já é herdeiro, ele já tem a felicidade, ele já tem a eternidade. Tudo que Jesus, todo esforço que Jesus está fazendo é para que nós sejamos completos, felizes, e estejamos junto à fonte da alegria, da felicidade, da vida eterna, que é o Deus Todo-Poderoso, Pai, e seu amado Filho Jesus Cristo. E esse é o meu desejo para cada um de vocês, que nós possamos abrir mão das coisas. Essa semana nós vamos ter, cada dia é uma prova, um teste, e quando nós somos provados, nós temos a oportunidade de mostrar para o universo todo se nós somos realmente servos, escravos de Cristo, ou somos escravos, servos da nossa natureza carnal, da nossa própria vontade. Cada dia nós temos decisões a tomar, somos provados, e cada prova não é um motivo de tristeza, como a gente fica, provado de novo, mais uma prova, mais uma tribulação. Não. Quando você é provado, é um motivo de alegria, porque é uma oportunidade que você está tendo de mostrar para o universo todo que Jesus é o Senhor da sua vida, que você é um servo obediente, que você abre mão da sua vontade, que você abre mão dos seus desejos, que você abre mão da sua sabedoria e entrega o seu você abre mão do seu livre-arbítrio e entrega na mão do Senhor Jesus, dizendo: Senhor Jesus, Tu és o meu Senhor, guia a minha vida conforme o Teu querer. Já não vivo mais eu, mas vivo pela fé no Filho de Deus. Não vivo pela vista, mas vivo pela fé no Filho de Deus. Que esse seja o desejo do nosso coração, que aprendamos a abrir mão do que nós somos e que temos para servir da melhor maneira aquele que não mediu esforços, mas que entregou tudo que tinha, inclusive a sua própria vida, para que nós tenhamos vida eterna. Que Deus abençoe cada um de nós